Olha aí. Pronto, hoje nós iremos iniciar, né, o nosso percurso histórico da psiquiatria e saúde mental, tá? E daí nós vamos, eu tenho uma historinha para, né, que vocês imaginem aí. Primeiro eu quero que vocês imaginem a seguinte cena. Os pacientes, né, vários pacientes aglomerados em um mesmo ambiente, tá? Alguns acorrentados, outros nus, outros tomando banho de água gelada, outros sofrendo eletrochoque, como o Eduardo está perguntando aí. E daí a gente imagina, isso é um trabalho? Isso serve para a saúde mental de alguém? Maus tratos? Né? A pessoa ser maltratada, ela está tratando alguém? E ao mesmo tempo que a gente, né, pergunta e imagina, a gente responde. Ela não está tratando ninguém, né? E assim que acontecia os tratamentos ou os maus tratos, né, a pacientes com transtornos mentais. Todos eles eram colocados no que a gente chamava antes de albergues. Aí estavam nesses albergues pacientes, né, pessoas que tinham transtornos mentais, moradores de rua que não tinham transtornos mentais, mas como não tinham onde morar, iam para lá também. Mulheres de vida fácil, que, né, durante o dia ficavam lá também por não terem onde ficar, tá? E ficava todas essas pessoas aglomeradas, tá? E alguns profissionais fazendo tratamento sem saber se era paciente com transtorno mental, se era uma prostituta, se era um morador de rua, não se sabia na realidade o que é que eles estavam fazendo, a não ser os maus tratos, né, que a gente visualiza hoje nas revistas, nos jornais. E daí, pessoal, veio uma pessoa muito, né, dos muitos pensadores que vieram, mas esse se destacou, que se chamou Felipe Pinel. A princípio, ele orientou que se dividisse essas pessoas entre aqueles que realmente eram doentes, que realmente tinham um transtorno mental, daqueles que não tinham um transtorno mental, que estavam lá só por causa de um abrigo. Então, essa foi a primeira ideia de Felipe Pinel, separar, que é tanto que ele dividia, né, aí os degenerados e os não degenerados. Os degenerados eram aquelas pessoas que realmente tinham transtorno mental, que precisavam, né, de cuidados, tá? E os não degenerados seriam aqueles que tinham problemas, mas não chegava, tinham problemas mentais, mas não se chegava a um transtorno mental, tá? E daí, dentro dos albergues, dividiu-se essas pessoas. Quem não tinha transtorno mental, saiu de lá, tá? Aí, o que é que acontece? Os maus tratos com os pacientes com transtorno mental continuaram. Aí, no meio desses profissionais, né, alguns começaram a se sentir mal de estar maltratando outras pessoas que são doentes. Juntamente com esses profissionais que se sentiram incomodados, alguns familiares também se sentiram incomodados por ter seus parentes maltratados. Então, esses profissionais, juntamente com esses parentes, se juntaram e foram para a rua protestar, tá? Protestar contra os maus tratos.
e começaram a panfletar, levaram cartazes com relação aos maus tratos que acontecia com os pacientes com transtornos mentais. E Felipe Pinel teve outra ideia. Vamos tratar os pacientes de forma humanizada, tá? Então, juntou-se os profissionais que estavam incomodados com os maus tratos, os familiares que estavam incomodados com os maus tratos e as ideias de Felipe Pinel de humanização. E daí, pessoal, começou-se a se pensar na reforma psiquiátrica, tá certo? Foram desses protestos que isso aconteceu no mundo todo, tá? Principalmente aí na Alemanha, onde foi realmente o pioneiro, tá? Desses protestos, que veio, né, o surgimento da reforma psiquiátrica, certo? Então, essa reforma psiquiátrica, ela surgiu através desses protestos, tá? E daí ela foi ganhando o seu espaço, e daí começaram a formar políticas públicas, tá? Em prol da humanização desses pacientes, tá? Trazendo para hoje, né, hoje nós não trabalhamos, né, com maus tratos, o paciente ele não pode ser maltratado, tá? Ele não pode apresentar nenhuma marca que considere que ele foi maltratado. É por isso que até a questão das contenções, né, de realmente amarrar o paciente. Hoje, isso possa ser que aconteça ainda em alguns hospitais psiquiátricos, mas isso é em último caso, tá? Como último recurso, certo? E que, caso esse paciente seja contido, né, que ele seja de uma forma que não o machuque. Nós temos os direitos humanos, tá, que protege também os pacientes com transtorno mental, e nós temos as políticas, tá, as políticas públicas, que também protegem o paciente com transtorno mental, né, assim como vocês já conhecem outros tipos, né, de políticas públicas, tá? A questão dos degenerados e não degenerados, Jaqueline, os degenerados seriam aquelas pessoas que realmente são diagnosticadas com transtornos mentais e que nós não vemos nenhuma melhora nelas, tá? E os não degenerados seriam as pessoas que têm algum problema mental, mas que não chega a ser considerado um transtorno. Hoje a gente pode considerar esses não degenerados, por exemplo, uma pessoa que perdeu um ente querido, né, e não consegue sozinha superar essa dor, superar essa perda. E daí ele precisa realmente de uma ajuda psicológica porque ele está em sofrimento psíquico. Não quer dizer que ele tem um transtorno mental, certo? Tranquilo aí, pessoal, com relação a essa historinha da reforma psiquiátrica. Aí Pinel trouxe outras coisas para nós, né? Trouxe a teoria das alterações do comportamento, tá? Porque nós precisamos trabalhar o comportamento dos nossos pacientes. Nós, da enfermagem, precisamos estar observando o comportamento do nosso paciente. Muitas vezes, eles não precisam nem estar conosco, tá? No mesmo ambiente. Se ele estiver, por exemplo, lá no campus, eles estão lá trabalhando com artesã. Nós precisamos estar observando, né, mesmo quando a gente passa para lá e para cá, observando o comportamento desses pacientes para que a gente entenda por que é que hoje
ele chegou um pouco agitado, um pouco agressivo, tá? E daí a gente vai investigar. Porque muitas vezes a artesã vem nos mostrar, né? Porque é que ele começou a pintar colorido, cobrindo os contornos bem direitinho, e no meio da atividade ele começou a pintar de preto e rabiscar, tá? Então nós temos que entender, né, chamar esse paciente, entender o comportamento, isso faz parte da enfermagem, certo? Pinel também trouxe os conceitos de esquizofrenia, inconsciência e hipnose, tá? Nós vamos ver, né, ter uma aula só sobre consciência e inconsciência, e quando a gente entrar no nosso amigo Freud, nós vamos falar aí na hipnose. Tranquilo? E daí nós temos, pessoal, na Alemanha, né, o surgimento da psiquiatria, né, os primeiros rumores, né, um dos locais, né, dos primeiros rumores aí da reforma psiquiátrica foi na Alemanha, tá? E nós temos aí, né, Freud, que desenvolveu os conceitos de inconsciência e repressão, nas quais a emoção ligada às ideias ele desenvolveu os conceitos de inconsciência e repressão, nas quais a emoção ligada às ideias reprimidas podiam afetar o comportamento nos eventos do presente, tá? Essa questão da inconsciência e da repressão, nós trabalhamos com Freud a questão da hipnose, tá? Onde a hipnose, ela vai trabalhar o inconsciente, tá? O que está reprimido na mente da pessoa, tá? E ela não consegue trazer de volta esses pensamentos, que é o que a gente chama de evocar, tá? Então, muitas das nossas memórias, muitos dos nossos pensamentos e memórias, eles vão para o nosso inconsciente, seja de forma vontade nossa, seja por vontade nossa, seja o próprio consciente muito cheio, mandando para o inconsciente, tá? Então, por exemplo, eu perdi alguém, né? E daí eu estou sofrendo, só que no momento que eu penso nessa pessoa, eu prefiro não pensar, tá? Então eu estou ajudando o meu consciente a mandar para o inconsciente, para que eu não sofra tanto. E por muitas vezes, né, a consciência, ela vai mandando o que a gente não pensa muito para o inconsciente e ele vai ficar lá. A partir do momento que eu precise dessas informações, desses pensamentos, tá? Eu consigo, na maioria deles, evocar, que é trazer do inconsciente para o consciente, certo? A gente vai ver bem direitinho isso na nossa aula de memória. Mas tem coisas que a gente não consegue trazer. E por muitas vezes, né, algumas pessoas, elas sofrem com algo que elas não conseguem falar, demonstrar, tá? E o que é que vai acontecer? Eles têm que fazer hipnose para buscar a causa desse sofrimento, tá? Eu não sei se vocês lembram de uma novela aí das 9, que uma menina tinha medo de umas tartarugas, né, iam para um poço, não me lembro bem, e através da hipnose, que foi até um coach que fez, e foi muito recriminado por isso, a mídia ficou em cima mesmo, e daí ela descobriu,
né, que esses pensamentos que ela tinha e o sofrimento que ela estava vivenciando hoje foi porque ela tinha sido violentada sexualmente quando criança, tá? E sempre era nesse local aí dessas tartarugas, ok? Então, ela sozinha, ela não conseguiu trazer de volta, tá? Então, Freud, ele trabalha bem, né? Ele defende muito essa questão da hipnose, onde a gente consegue, né, o psicanalista, ele consegue muito bem trazer esses pensamentos que estão no inconsciente e nós, sozinhos, não conseguimos trazer e ver o nosso sofrimento, a causa do sofrimento. E daí, pessoal, né, depois de todo esse murmúrio aí da reforma psiquiátrica no mundo todo, ela se chegou no Brasil em 1980, tá? Foi o início da reforma psiquiátrica, em 1980, onde dentro da reforma psiquiátrica, eles resolveram isolar dos demais pacientes com transtorno mental os psicopatas, ok? Então, os psicopatas, né, nós vamos ver esse transtorno, é um transtorno muito difícil de ser diagnosticado, mas eles ficavam isolados dos demais pacientes com transtorno mental. E daí, pessoal, deixa eu contar outra historinha. Dentro da reforma psiquiátrica, que já estava acontecendo em todo mundo, inclusive no Brasil, tá? Ainda existia como assistência apenas os hospitais psiquiátricos, que volta e meia, né, a gente sabia que acontecia ainda alguns maus tratos, como camisa de força, né, o uso da camisa de força, alguns isolamentos desnecessários, aquela questão de alguns hospitais privados que aceitavam pessoas, né, que nem tinham transtorno mental, mas aquela família rica precisava que essa pessoa fosse internada e eles, pelo financeiro, né, aceitavam isso, certo? Então, uma pessoa, tá, que foi o deputado Paulo Delgado, resolveu criar uma lei, certo? Nessa lei, ele dizia o quê? Vamos fechar os hospitais psiquiátricos e vamos investir esse dinheiro dos hospitais psiquiátricos em outros tipos de serviço, tá? Que é por isso, pessoal, que eu digo que até hoje nós vivenciamos a reforma psiquiátrica, porque até hoje nós temos o fechamento dos hospitais psiquiátricos, de alguns hospitais psiquiátricos, e a abertura de outros serviços, que esses outros serviços a gente chama de extra-hospitalar, ou de serviços abertos, que são CAPs, residências terapêuticas, os programas, né, de volta para casa, programa para alcoólatras e drogatícios, certo? E daí essa ideia do deputado Paulo Delgado, muito boa, mas infelizmente ela foi engavetada, tá? Como muitas ideias boas que nós temos, né, que alguns políticos têm, tá? E ficam engavetados, como a nossa, né, lá da enfermagem, certo? Só que 12 anos depois, tá? A mesma ideia de Paulo Delgado veio à tona, tá? E voltou, e daí foi criada a Lei 10.216 de 2001, que fala do fechamento dos hospitais psiquiátricos e da abertura das instituições extra-hospitalares, ou instituições abertas. Tranquilo?
Então, a reforma psiquiátrica é a ampla mudança do atendimento público em saúde mental, garantindo o acesso da população, seus direitos e liberdade. Por que liberdade? Tá? Porque, de acordo com a nova proposta, o objetivo das instituições abertas é a levar o paciente à sociedade, é a reinserção social. Porque, como a gente falou ontem, né, o nosso paciente com transtorno mental, ele é diferenciado. Ele é diferenciado porque ele é discriminado, tá? E daí, a proposta das instituições abertas é fazer com que esses pacientes, eles fiquem bem, a ponto de voltarem à sociedade, a ponto de não serem mais marginalizados, tá? Então, esse é o principal objetivo das instituições abertas, ok? Então, daí a liberdade e os direitos. É amparada pela Lei 10.216 de 2001, que é uma conquista de uma luta social que durou 12 anos, e significa a mudança do modelo de tratamento, no lugar do isolamento, do convívio, da família e da comunidade, tá? Então, o isolamento seria trancafiado dentro do hospital psiquiátrico, tá? E hoje, o paciente, ele tem a liberdade, tá? De conviver com a família e dentro da comunidade. É tanto que, né, nós participamos do desfile de 7 de setembro, como eu falei para vocês, porque ele tem que ter o convívio com a comunidade. Então, esse é o trabalho das instituições abertas. O atendimento é feito nos CAPs, residências terapêuticas, etc. E as internações, quando necessárias, são feitas em hospitais gerais ou nos CAPs de grande porte, vão sendo progressivamente substituídos. Então, o que é que acontece, pessoal? Como é que acontece essa transição? Então, veja bem. O hospital psiquiátrico, nós ainda temos, né, muitos hospitais psiquiátricos, mas não o tanto que tínhamos antes. Aí, esse hospital psiquiátrico, ele é avaliado, né? Quando a gente entrar em políticas, nós vamos ver que existe um programa, que é o PNASH, Programa Nacional de Avaliação dos Hospitais Psiquiátricos, tá? E daí, eles chegam nos hospitais, os fiscais, chegam nos hospitais e vão avaliar se ele tá bom, se ele tá médio, se ele tá ruim, tá? E nessas avaliações, caso o hospital ele não esteja bom, se ele tiver médio a ruim, ele pode ser reduzido financeiramente até 20% do que da renda que ele recebe, né, do Ministério da Saúde. Teoricamente, essa porcentagem, ela vem para as instituições abertas, tá? Ela vem para criar outros CAPs, outras residências terapêuticas, tá? Ou para ampliar o que já tem, né? Por exemplo, o CAPS 3 se transformar em CAPS 3 de 24 horas, tá? Os CAPs trabalharem um terceiro turno, aumentar o número de profissionais, tá certo? Então, seria isso. O fechamento, quando a gente diz fecha-se os hospitais e abre-se as instituições abertas, é com relação ao financeiro. Então, os hospitais vão ser avaliados e vai ser diminuído até 20% dos leitos psiquiátricos, tá? Quando a gente fala em leitos psiquiátricos, é o financeiro, certo? Então, até 20% pode ser diminuído da renda, da verba
desse hospital. E daí, né, esse dinheiro passa-se, né, pelo menos na teoria, automaticamente para a criação e ampliação das instituições abertas. Pronto, ótimo. O CAPS 3 Wellington. Daí? Aí, pessoal, aproveitando, né, essa informação aí de Wellington, aí a gente pode pensar que existem pacientes que realmente precisam estar em hospitais psiquiátricos. Por quê? Porque eles não têm melhora. Tem pacientes, pessoal, que apesar de estarem tomando a medicação correta, estarem dentro de um hospital psiquiátrico, tendo, né, toda a assistência voltada para eles, mas eles não têm melhora, tá? E daí, são pacientes que precisam estar dentro de um hospital, certo? Aí vocês podem se questionar, né? Mas como é que tem esses pacientes e a proposta é de fechar os hospitais? Justamente por isso. Porque quando se fecha os hospitais, o Ministério da Saúde ele já está pensando, né, em estruturas que possam amenizar o sofrimento dessa pessoa e possam assisti-lo, que é como, né, os CAPS 3 estarem se transformando aí em CAPS 3 24 horas. Eles não fecham, é de domingo a domingo, 24 horas, tá? Aí vocês podem pensar, e o paciente vai ficar lá no CAPS todo o tempo? Não. Eles podem passar um período de 7 dias consecutivos, a gente vai ver isso quando vê os CAPs, ou então 10 dias alternados, tá? Logicamente que isso também depende da política de cada CAPS, mas o Ministério da Saúde, ele recomenda isso aí, tá certo? Mas veja, por que é que ele passa só esse período? Porque qual é o objetivo do CAPS? Reinserção social. Então, como é que eu vou inserir esse paciente na sociedade, né? Mesmo ele tendo essa dificuldade na sua melhora, certo? Ele tem que ser inserido na sociedade, ele tem que ter o convívio familiar, tá? Então, veja que a proposta é essa, é convívio familiar, ok? O Ministério da Saúde também tem outros programas, como o CERSAM, que é um centro de referência em saúde mental, tá? Na nossa região aqui, nós não temos ainda CERSAM, ela ainda está sendo uma proposta, né, do Ministério da Saúde, então nas regiões lá, sul, sudeste, já existe o CERSAM, que é o centro de referência, que ele trabalha também como um hospital, mas não tem a estrutura de um hospital, e o paciente ele tem que ter o convívio familiar, certo? Então, a proposta é essa, convívio familiar. A família, ela tem que participar. O paciente, ele tem que ser inserido na comunidade, ok? Então, qualquer melhora que ele tenha, ele fica inserido. Isso, exatamente, Wellington. Daí, como eu falei para vocês ontem, né? Acho que foi para vocês, ou para a turma da noite, não me lembro bem. O CAPS, ele precisa de um acompanhante, certo? Ele precisa de um responsável. Nós, enquanto CAPS, não somos responsáveis sozinhos pelo paciente, tá? Nós temos que colocar na nossa mente, como profissionais de saúde mental, que nós somos co-responsáveis, tá? Muitas vezes a família, ela quer que a gente se responsabilize sozinho. E a partir do momento que a gente também responsabiliza eles, tá? Eles vão ter que se mexer, certo? E muitas vezes, pessoal, aquelas famílias realmente trabalhosas, nós temos que, né, brigar pelo paciente, realmente encarar, tipo ameaçar, né? Daí a importância, né, do assistente social dentro do CAPS, para que ele realmente trabalhe, né, com essa família, até na questão judicial, certo?
No CAPS, realmente nós precisamos trabalhar em equipe, tá? Porque cada um com seu papel, né? Logicamente que em todas as instituições, né? Mas no CAPS, né? Essa equipe, ela é muito valorizada, tá? Nesse sentido de que cada um faça a sua parte, certo? Então, por muitas vezes, né? Nós tivemos um paciente, né? Que ele veio para nós, era um senhor de 40, ele, né, no tempo, ele tinha 40 anos. Mas, minha gente, você, ao vê-lo, vocês davam 70 anos para ele. Né? Uma barba muito grande, um aspecto de tristeza, de sujeira. Tá? Ele andava até com uma bengala. E daí, a família o trouxe, né? A gente passou em 6 meses com esse paciente, e outro homem, tá? Ele voltou a andar normal, né, higienizado, tirou a barba, um homem jovem, certo? E daí ele estava no processo, né, foi diagnosticado como depressão, porque ele presenciou o genro dele se afogando, tá? Ele estava lá no rio e ele não sabia nadar, e o genro entrou no rio, se afogou, e ele, como não sabia nadar, não pôde fazer nada, e daí ele se sentiu culpado, desenvolveu aí a depressão, tá? Então ele passou 6 meses, teve uma boa melhora, um ano com a gente, e conseguiu, né, assistência social, conseguiu a aposentadoria para ele, tá? Minha gente, isso a família totalmente voltada para esse paciente, uma assistência enorme, tudo que a gente precisava, eles traziam todo dia, vinham buscar o paciente, alta assistência, maior assistência dessa família, tá? Depois que ele se aposentou, infelizmente essa família o abandonou, certo? Então ele passou a frequentar o CAPS menos dias, porque a família não podia mais trazê-lo, inventava mil e uma desculpas, e daí sumiu do CAPS, tá? Como a gente faz dentro das nossas atividades, nós temos um trabalho que a gente chama de busca ativa. A busca ativa, ela é feita por qualquer um dos profissionais que trabalham no CAPS, onde eles vão buscar o paciente que sumiu, tá? Para a gente saber como está esse paciente, tá? Se realmente ele está em estado de manutenção ou estabilidade, que é bem, certo? Se ele piorou, se a família que não está mais cuidando, N casos, tá? Então, nós vamos fazer essa busca ativa. E a assistente social vai fazer essa busca ativa, não encontrou ninguém em casa, mas encontrou a agente de saúde, tá? Então, a agente de saúde disse que ele estava sendo maltratado, que muitas vezes toda a família saía, né, e ele ficava sozinho em casa, não tinha nem o que comer, porque não tinha quem fizesse e tal, e contou, né, várias coisas que ele estava sofrendo. E daí a assistente social foi lá outros dias e encontrou a família, tá, e disse que o paciente tinha que voltar para o CAPS, né, e a família sempre resistente. Resumindo, a assistente social teve que dizer para a família que ela ia denunciar, tá? Porque o paciente estava sendo maltratado, e que isso ela inventou, né? Caso da denúncia, o benefício dele ia ser cortado, tá? E daí, minha gente, o paciente voltou a frequentar o CAPS todos os dias, e a família, por obrigação, voltou a cuidar desse paciente, certo? Então, por muitas vezes nós temos que realmente, né, e as vias de fato, tá? Realmente amedrontar, né, nem ameaçar, é amedrontar a família, que a gente precisa, né? Precisa dessa assistência, precisa desses responsáveis. Nós não podemos ser sozinhos, tá? E isso acontece, olha aí, tá vendo? O Wellington que frequentava o CAPS com a mãe dele, sabe bem disso, tá? Então, pessoal, aí com relação a essas internações, certo? É,
vamos fazer um paralelo aí. Hoje eu estou cheia de botar vocês para pensarem, né? Vamos fazer um paralelo aí. Entre a saúde pública e a saúde mental. Se bem que a saúde mental é pública, né? Mas eu estou falando entre as estratégias, né, os hospitais gerais e os hospitais psiquiátricos. Esse é o paralelo, tá certo? No hospital geral, apesar de nós estarmos sempre conscientizando a nossa população que, caso eles sintam algum problema, primeiro eles passem na estratégia. Caso a estratégia não resolva, ela encaminha para o hospital. Não é assim? Só que a população, ela não respeita esse fluxo. Ao invés de eles irem para a estratégia, eles vão direto para o hospital geral, não é? Que agora, né, tem a UPA, então obrigatoriamente eles vão para a UPA e depois vão para o hospital geral. Na saúde mental, isso não acontece, certo? Para que eles. O fluxo é o seguinte: para que eles cheguem no hospital psiquiátrico, eles primeiro têm que passar no CAPS. Nas cidades que não tem CAPS, eles têm que passar no hospital geral. E se for final de semana, mesmo que a cidade tenha CAPS e o CAPS for fechado, eles têm que ir para o hospital geral. Depois disso, é que eles vão para o hospital psiquiátrico. Por que que isso acontece na saúde mental? Porque para se internar no hospital psiquiátrico ou para ir para uma consulta, eles precisam do que a gente chama de uma guia, que são as fichas de referência, tá? Para que eles sejam atendidos dentro ou atendidos no hospital psiquiátrico, ok? Exatamente, só vai referenciado, Wellington, certo? Por quê, pessoal? Porque como nós temos poucos hospitais psiquiátricos, a demanda é muito grande. E por muitas vezes eles não têm vaga. Exemplo, se você tiver a educação, né, como profissional, de ligar para lá, dizendo, tá indo um paciente de Lavras da Mangabeira para ir do sexo feminino e a gente quer saber se tem vaga. Eles já vão logo dizer que não tem, tá? Então, por muitas vezes a gente fez isso, né, e nunca tinha vaga. Então, a gente mandava o paciente, certo? Com a referência, tudo direitinho, o transporte para chegar lá no horário correto, né? E daí, eles, como o paciente já estava lá, eles internavam o paciente, caso fosse um paciente de internação, tá certo? Caso não fosse de internação, fosse só para uma consulta com o psiquiatra, daí eles consultavam e o paciente retornava, ok? Então, para ser internado no hospital psiquiátrico, tem que ter uma guia de referência. Tem que passar antes pelo CAPS ou pelo hospital geral, tá? E um dos dois dá essa referência para que o paciente vá para lá, tá certo? Aí o que foi que aconteceu? Houve um controle maior, né, na verdade, um controle maior sobre essas internações. Né? Apesar de nós termos muitos pacientes ainda em hospitais, mas há um controle, tá? Por quê? Porque o CAPS, ele tenta realmente fazer de tudo, certo? Para não mandar esse paciente para o hospital psiquiátrico, certo? Em último caso, quando ele realmente não consegue, aí ele manda, seja para uma consulta com um psiquiatra, seja para uma internação, tá? E daí, pessoal, nós temos aqui. Oi, Wellington, pode falar. Ei, Clélia, eu queria fazer uma pergunta ainda naquele slide anterior. Esse paciente do CAPS, a gente já conseguiu compreender aí pela tua fala e pelos slides, que é esse paciente com transtorno mental, enfim. Mas esse paciente lá da residência terapêutica, porque esse paciente, ao que aparenta assim, eles moram lá.
E aí esse paciente tem família, esse paciente, qual é assim o requisito para esse paciente ficar lá na residência terapêutica? Todos eles são pacientes mentais, ou a residência também funciona como abrigo? Como é isso? Wellington, de acordo com a portaria e o manual da residência terapêutica, para estar na residência e ser morador de lá, né, porque como você diz, né, você disse, eles passam o dia lá. Na realidade, né, eles moram lá, tá? Para ser, a pessoa tem que ser diagnosticado com transtorno mental e não ter ninguém na cidade, no município, tá? Para cuidar dele, certo? Então, digamos, ele ser sozinho, e daí, como ele não tem casa e é diagnosticado com transtorno mental, ele vai ser encaixado na residência terapêutica, tá? Só que, né, nós abrimos os parênteses aí para a realidade. Realmente, pelo menos dos que eu conheço, né, as residências, todos os pacientes são portadores de transtorno mental. Mas, em alguns municípios, algumas dessas pessoas que têm o transtorno mental, eles têm família na cidade, tá? Que de acordo com a portaria não era para ter, certo? Se tem, vai morar com a família. Se não tem, vai para a residência terapêutica. Só que a gente sabe, né, que algumas famílias realmente elas são resistentes e não querem cuidar do paciente, tá? Aí alguém ou o agente de saúde já levou essa família para a justiça para obrigá-los a cuidar desse paciente, certo? Só que a família encontra aí, né, subterfúgios, explicações e realmente mostra e comprova para a justiça que eles não têm condições de cuidar desse paciente, certo? Então, como a justiça não pode obrigar, então o paciente fica sem ninguém, aí a justiça coloca para ser morador da residência terapêutica, certo? Por isso que vocês podem encontrar casos, né, que vai ser morador da residência terapêutica e tem família no município. Então, são esses casos aí, certo? Mas para o manual, não era para ter nenhum familiar no município, mas todos têm que ser diagnosticados com transtorno mental, certo? E toda residência terapêutica, ela é acompanhada pelo CAPS, certo? Então, os profissionais do CAPS que dão suporte à residência terapêutica, né? Quando a gente entrar nos serviços, vocês vão ver que o CAPS, ele que coordena, tá? Toda a rede de saúde mental. Então, se no município tem residência terapêutica, tem outros programas, tem a UAT, tudo isso é organizado, todo esse serviço é organizado pelo CAPS. Ok? É que o resto dos meus colegas aqui tá tudo com o microfone ligado e desligou sozinho. Tá bom. Então, a reforma psiquiátrica, né, é o processo político-assistencial em nível mundial e em diferentes formas, derivado da queda do paradigma asilar, que deixa de ser hegemônico no tratamento psiquiátrico e que no Brasil reúne a reformulação da assistência, mudanças na cultura e mudanças normativas e jurídicas. Ok? Então, esse conceito de Serrano, né, apesar de ser 98, mas ele é um clássico, certo? Por isso que eu coloco aí, tá? Ele realmente relata, descreve a Lei 10.216, tá? Acabou-se, a proposta é acabar com esse paradigma asilar, é acabar com os hospitais psiquiátricos,
tá? Que era o modelo que predominava, certo? E agora vamos mudar essa assistência, né? A assistência tem que ser humanizada, tá? Ela tem que ter as normativas, tanto que em cada CAPS ele pode criar suas normas, logicamente obedecendo às do Ministério da Saúde, mas ele pode criar certos regimentos, só que esses regimentos que cada CAPS cria tem que estar documentado, tá? E essa documentação, ela tem que ir para a Secretaria de Saúde, tem que ir para a Câmara de Vereadores, tem que ir para os demais serviços, serem apresentadas nos demais serviços, para que toda a comunidade saiba que o CAPS tem esses regimentos, tá? Por exemplo, nós, quando o CAPS daqui de Lavras abriu, tá? Nós trabalhávamos de 7 às 16h30, tá? Esse foi um regimento que nós colocamos lá nas nossas normas. Nós tínhamos um dia, né, devido ao psiquiatra, nós trabalhávamos no sábado. Então, esse era um regimento nosso, tá? Os pacientes só ficavam no CAPS se o próprio carro do CAPS fosse buscar e deixar. Isso era um regimento nosso, tá? Porque uma vez lá um paciente sumiu. Então, a gente ficou até altas horas da noite procurando esse paciente. Depois eu conto para vocês essa história. Certo? Então, cria-se as normas, registra essas normas, né, protocola, e daí a gente informa. Na Câmara de Vereadores, manda uma cópia para lá, explica nos serviços do município, nas estratégias, no sindicato lá, no sindicato não, na coordenação dos agentes comunitários de saúde, a gente faz uma reunião com eles e mostra como é que o CAPS está trabalhando, tá certo? Porque a gente sabe, pessoal, que há denúncias, né? E que muitas vezes os maus hábitos, eles acabam querendo distorcer o que a gente tenta, a maneira como a gente tenta trabalhar corretamente, certo? Então, por isso que nós temos que explicar. E a gente sabe que por mais que a gente explique, sempre vai chegar alguém e dizer, não precisa disso, isso é besteira, não sei o quê, antes era melhor, né? Como nós tivemos, né, depois que nós explicamos várias coisas em todos os cantos, né, dissemos que as medicações agora só seriam entregues, né, quando o paciente viesse, passasse pelo psiquiatra, né, para ver se realmente ele ainda precisava tomar essa medicação. Aí, um certo dia, né, chegou um agente de saúde e veio pegar a medicação da mãe. Aí nós, sim, cadê sua mãe? Para a gente saber, né, o psiquiatra saber se ela ainda precisa tomar essa medicação, não sei o quê. Aí ela saiu xingando o serviço, porque há 20 anos que a mãe dela tomava essa medicação. Quer dizer, será que essa medicação ainda servia? Certo? Então ela saiu, né, discriminando o serviço, porque a gente estava tentando trabalhar de forma correta, tá? Então, mesmo a gente fazendo tudo isso, né, o CAPS criando suas normas, protocolando, informando a sempre quem venha, né, falar do serviço, certo? E com relação a essa questão jurídica, pessoal, devido aos direitos que o paciente com transtorno mental tem, tá? Devido aos direitos humanos, né, que envolve todas as pessoas, certo? Muitas vezes a justiça, ela questiona muito, né, ela vem realmente investigar, né, isso, logicamente depende, né, de quem está à frente lá da justiça, né, do fórum, ela vem muitas vezes investigar o serviço, né. Uma certa vez, uma paciente, a gente colocou dentro do nosso regimento, né, que nós não iríamos entregar a medicação do final de semana, feriados prolongados, acho que até disse a vocês ontem, ao paciente, iria entregar ao responsável, tá? E daí nós tínhamos uma paciente que ela era bem independente e o responsável dela não veio pegar a medicação.
Isso era um feriado aí de carnaval, e nós não demos a medicação dela, certo? E como os pacientes com transtorno mental também são espertos. O CAPS, ele funcionava próximo à delegacia. Então, ela esperou todos os profissionais saírem e foi para frente da delegacia e deu um show lá, tá? Dizendo que a gente não dava as medicações deles, que a gente amarrava, que a gente puxava o cabelo, que a gente deixava eles o dia todo passando fome, e só a gente que comia no CAPS. Menina, ela, né, causou o terror lá. Isso em frente à delegacia, ó, como ela foi esperta, né? Aí passamos, né, soubemos disso, né, desse show à noite, e quando nós retornamos, depois do carnaval, né, tinha lá um convite do fórum tá? Tinha um convite lá, né, do juiz para que a gente se apresentasse lá no fórum, mostrando como era que a gente trabalhava, certo? Que eu tinha recebido essa denúncia e tal, e tal, e tal. E mesmo eles sabendo, né, que como eles eram nossos vizinhos, mas nós fomos lá, mostramos os protocolos, o regimento, levamos pacientes para testemunhar, e eles vieram visitar o CAPS e tudo mais, tá? Então, a justiça realmente, ela está também de olho nos nossos pacientes, tá? Estamos quase terminando, pessoal. E daí, em decorrência de todo o movimento político que discutia o modelo no qual estava inserido a saúde mental, né, surge o plano jurídico do projeto, o projeto do deputado Paulo Delgado, que foi o que eu falei para vocês, tá? Como substitutivo, que dispõe sobre a extinção progressiva dos manicômios, que são os hospitais psiquiátricos, né, porque no tempo de Paulo Delgado ainda eram manicômios, e sua substituição por outros serviços assistenciais e regulamenta a internação compulsória, tá? Aí, pessoal, o que é internação compulsória? O que é compulsório? Vocês já pagaram coletivo? Ótimo, Eduardo. Obrigatório, tá? Então, o que é que acontece? Para ser internado, é aquele fluxozinho que eu expliquei para vocês. Para ser internado no hospital psiquiátrico, precisa de um regulamento, precisa de uma referência, tá? Então, aí, com esse novo, a ideia de Paulo Delgado, né, antes de virar lei, já era realmente que as internações fossem diminuídas, para que os hospitais fossem fechados, tá? Essa lei vem respaldar a desinstitucionalização como uma estratégia alternativa ao modelo de saúde mental vigente, ok? E daí, pessoal, dentro da reforma psiquiátrica, aconteceu 2 processos, que é o processo de desinstitucionalização e o processo substitutivo. O processo de desinstitucionalização é tudo aquilo que a gente já vinha falando. Fecha-se os hospitais psiquiátricos, abre-se as instituições abertas. Fecha-se, diminui até 20% da verba dos hospitais psiquiátricos, investe esse dinheiro na criação e na ampliação dos serviços abertos, tá? Então, o processo de desinstitucionalização é isso, ok? Então, o processo de desinstitucionalização teve início nos anos 80, com o início da reforma psiquiátrica, né? Com o desenvolvimento de uma política em favor da saúde mental e tendo como marco de referência a desinstitucionalização italiana. A desinstitucionalização procura preservar a subjetividade do cliente, sua história de vida,
suas relações interpessoais, estabelecendo formas de tratamento em serviços abertos, criativos e maleáveis, que atendam individualmente às suas necessidades e que o sustentem no meio social, tá? Então, seria o objetivo das instituições abertas, a reinserção social, tá? Nós devemos trabalhar, né, cada paciente com a sua individualidade, certo? O que os hospitais psiquiátricos não faziam, porque, na verdade, o paciente estava lá, 2 pacientes brigando, os 2 iam ter o mesmo tratamento, certo? Seja choque, seja, né, ser acorrentado, seja banhos gelados, sejam passar o dia no sol, tá? E daí nós temos que também, dentro das instituições abertas, além da reinserção social, fazer com que esse paciente trabalhe a mente, certo? É por isso que nós temos vários profissionais para estar trabalhando com esses pacientes. É artesã, é psicopedagogo, é a própria enfermagem, a psicologia, é um educador físico, né? É o profissional que nós temos, certo? Ou que a gente possa convidar para que venha trabalhar com esses pacientes. Então, eles não vão lá para o CAPS ficar só lá, né? Sem fazer nada. Eles têm que trabalhar a mente, certo? A gente vai ver isso bem direitinho quando a gente for ver as instituições, tá? E o outro processo que acontece na reforma psiquiátrica é o processo substitutivo. Esse processo substitutivo, pessoal, nós até falamos dele ontem. Ele trabalha a questão dos profissionais e a questão da família, tá? Nos profissionais, né, eles precisam ser capacitados, eles precisam entender que o paciente é um paciente com transtorno mental, que tem determinado transtorno e que pode apresentar determinados sintomas, certo? E a família, ela tem que entender que ela é também responsável, que ela não deixa de ser responsável quando esse paciente entra no CAPS. Ok? Então, o processo substitutivo, ele trabalha o profissional e a família, tá? Então, a substituição do modelo hospitalocêntrico, centrado na doença, na exclusão social intramuros, por um novo modelo de atenção descentralizado e de base comunitária, exigirá também uma adaptação dos profissionais que deverão, através do processo de capacitação, se institucionalizarem para permitir a viabilização do novo modelo assistencial, tá? Então, os profissionais, eles têm que se capacitar, eles devem ser capacitados para trabalharem dentro da saúde mental. E a família, né, concomitante, o grupo familiar, parceiro desse modelo, deve assumir seu papel de ajudar o membro mais fragilizado a conviver com a situação dessa forma, diminuindo a internação, tá? Então, a família tem que vir junto, certo? Por isso que nós também precisamos abraçar e assistir essa família quando necessário, tá? Por quê? Porque ela é uma família que sofre e nós precisamos dela, e a tríade do tratamento, a família está junto, tá? A tríade do tratamento é família, psicoterapia e medicação. Ok, pessoal? Tranquilo com relação à reforma psiquiátrica? Deu todo mundo aí? Tá? Então, show, ótimo, que maravilha. Certo, pessoal? Eu vou colocar esses slides para vocês. Quarta-feira, a gente continua aí, tá? De forma síncrona, certo, pessoal? Eu prefiro os síncronos, porque eu estou contando essa historinha para vocês, né? Então, de vez em quando vai surgindo aí as ideias e eu vou estar informando para vocês, tá? Quando a gente começar, né, a ver outras coisinhas que aí não surgem as ideias, aí eu vou passando
vídeo aula para vocês, tá certo? Um bom final de semana. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ficar à vontade, tá? E até quarta-feira.